Olá, meus queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz seja convosco. Seja muito bem-vindo a este momento de estudo da Palavra de Deus. Como muitos sabem, aqui nós temos um pequeno curso bíblico que começamos há algum tempo. E hoje nós iremos dar continuidade a esse pequeno curso no tema Quem é Jesus e sua importância para a nossa vida, no sexto tópico deste tema. São 7 tópicos, né? Como todos sabem. E hoje nós iremos para o sexto tópico deste tema maravilhoso, quem é Jesus e sua importância para nossas vidas, com o tópico da seguinte forma: o que podemos oferecer a Jesus? Durante o estudo desse tema, da importância de Jesus para nossas vidas, quem é Ele, nós descobrimos várias coisas maravilhosas acerca de nosso Senhor Jesus, como adorar, como servir, né? Como podemos, né, se achegar a Ele. Sabemos, buscamos saber quem é Ele, e hoje nós podemos descobrir o que podemos oferecer a Jesus. A gente sabe que Ele se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados. E agora você sabe que você pode oferecer a Ele em gratidão a tudo isso que Ele fez por mim, por você? Então hoje nós iremos descobrir, meu amado irmão, esses 7 textos maravilhosos que Deus nos agracia para poder assim oferecer a Jesus a nossa gratidão, nossa dedicação, nosso amor, como assim o agrada. Amém? Então, não saia daí, fique até o final e também te peço que compartilhe. Deixe seus likes, seus comentários para que o canal entenda que este conteúdo, esta mensagem é maravilhosa e muito aceitável, para que a gente também possa alcançar outras pessoas, né? Para que o canal convide as pessoas a assistir esse conteúdo maravilhoso. E você também, meu amado irmão, você pode compartilhar com seus parentes, amigos, vizinhos. Isso depende muito do desejo do seu coração com relação à salvação daqueles que você ama. Amém? Então, vamos lá para mais um estudo bíblico? É isso aí, vamos lá. Abra a sua mente e seu coração e vamos para descobrir o que podemos oferecer para Jesus. Lá em 1 Pedro, é um dos textos que Deus nos agraciou neste momento, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos diz claramente o que podemos oferecer para Jesus, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Vejam só, aqui podemos oferecer uma santificação e uma obediência mútua ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, oferecer a Jesus algo, precisamos nos santificar, obedecendo todas as coisas que Ele tem nos orientado, tem nos ensinado. É uma forma de você oferecer a Jesus a sua gratidão, né? A sua vida por Ele ter oferecido a dele por nós, irmãos. Por Ele ter oferecido a vida dele por nós. Então, meu amado irmão, se santifique, obedeça a palavra de Deus, porque você obedecendo ela, a santificação condiz a isso, né? E aí você alcançará os favores mais ainda do céu. Continuando, para sabermos como, o que podemos oferecer a Jesus ainda de melhor, também se encontra lá em Romanos, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Romanos 15, 16 nos informa dessa seguinte forma, né? Então,
o que nós podemos oferecer a Jesus é um bom ministério. Ou seja, Deus está te convidando para ser um ministro do seu evangelho, para que você pregue, para que você anuncie as boas novas. Então, você seja um ministro. Faça um bom ministério no evangelho de Cristo, para que os gentios, para que as pessoas que não têm conhecimento de Cristo, de Deus, eles possam conhecer e, através desse conhecimento, ser santificado. Né? Então, depende de você, meu amado irmão, se dedicar à palavra, né? Obedecer à palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e também, assim, assumir o ministério do qual você é chamado, aceitando primeiramente a Cristo no seu coração. Amém? Então, esse é o segundo ponto que nós podemos ver, que como nós somos propícios a oferecer coisas boas, o melhor para Jesus. Se ofereça como ministro do Evangelho, porque ele trabalhará em sua vida e te dará um bom ministério aonde você estiver. Amém? Continuando, lá em Mateus capítulo 5, 24, também nos informa o que podemos oferecer a Jesus. Diz assim: deixa ali diante do altar a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilia-te com teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Vejam só, meus amados irmãos. A maioria das pessoas, elas querem dedicar a Deus, a Cristo, né, os seus dízimos, suas ofertas, em forma de gratidão. Porque não adianta você não obedecer a Deus, não obedecer a Cristo, os seus ensinamentos, a sua palavra, e simplesmente achar que você oferecendo para ele o seu dízimo, a sua oferta, você vai encontrar os favores do céu, a salvação, a eternidade. Né? Não, de forma alguma. E um ponto desse é você estar, né, em guerra com seu irmão, em intriga, conflito, e pouco se importar com o seu irmão, né, com alguém que você hoje se distanciou por não desejar o bem a ele, não querer aproximação nenhuma com ele. E a palavra de Deus diz claramente aqui que primeiro você precisa se reconciliar, fazendo com que a sua vida de testemunha ela seja clara, ampla, sem mal algum da parte das pessoas, sem mau comentário da parte das pessoas. Então você precisa deixar a sua oferta, o que você quiser oferecer a Jesus, primeiro de lado e ir primeiro se reconciliar com você. Faça isso, meu amado irmão. É esse volte e ofereça o que você tem de melhor para o nosso Senhor, que com certeza Ele aceitará de todo bom grato. Amém? Vamos lá para o próximo texto, que se encontra lá em Lucas, capítulo 21, verso 1 ao 4. Olha o que diz aqui em Lucas. E ele, olhando para cima, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma certa viúva pobre lançando ali 2 leptos. E ele disse: verdadeiramente eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos estes lançam como oferta a Deus do que tinham em abundância, mas ela, da sua pobreza, lançou tudo o sustento que tinha. Amém? Vejam só, meus amados irmãos. O Senhor Jesus está falando aqui em relação ao momento em que as pessoas estavam ali no templo, levando suas ofertas em donativos, em dinheiros. E ali, todos eles, os grandes, poderosos, tinham em abundância, eram ricos, e davam com fartura. Já aquela mulher, ela tinha só aquela pequena moedinha, e ela era pobre. Mas mesmo assim, ela não se importou em dar a Deus
a última moedinha que ela tinha, ou seja, toda a riqueza que ela tinha. Ela não se importou em oferecer a Deus. O que eu estou querendo dizer para os amados irmãos? Irmãos, a gente temos que se preocupar mais com a nossa salvação. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. Deus, ele não precisa de presentes. Deus não precisa de ofertas. Deus, ele precisa de pessoas sinceras. Deus, ele quer pessoas que verdadeiramente amam o que ele fez por ela, o que ele faz. Né? E essa mulher, ela não se importou com a sua condição financeira. Ela se importou em agradar a Deus. Por isso, devemos oferecer o que temos de melhor, e ainda que seja com grande sacrifício. Aqueles homens era muito fácil eles oferecer, eles tinham em abundância. Aquela mulher só tinha ela tinha que fazer uma escolha. Jesus veio a este mundo enviado por Deus. Jesus ele poderia fazer uma escolha, vir ou não vir, mas ele veio e se ofereceu em sacrifício. Jesus estava no céu com o Pai, herdeiro de todas as coisas. Ele, junto com o Pai, poderia fazer uma nova humanidade, uma nova criação. Mas ele preferiu, ele escolheu deixar tudo que ele tinha, seu trono, seu cetro, sua majestade, o seu conforto, o seu poderio celestial, para assumir uma natureza semelhante à nossa, para morrer por mim e por você. Então, dê o que é coração a Deus. Faça o seu sacrifício em amor. Faça a sua oferta, a sua entrega, por amor a Deus. Não por simplesmente aparência. Amém? E é isso, meus amigos. Vamos lá para o próximo texto. Se encontra também no Lucas capítulo 10, 38 ao 42. Vejam só o que diz aqui. Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia as suas palavras. Marta, porém, estava atarefada com muitos serviços, e, vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordene, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Amém? Vejam só, meus amados irmãos. Marta estava desejosa em ofertar a Jesus, oferecer a ele o melhor do seu serviço na sua casa. Já Maria, ela desejou, foi aprender com Jesus, ficar mais próximo dele, ouvir, não perder nem sequer uma palavra do que ele poderia dizer a ele. Estava errado Marta querer agradar a Jesus, fazendo uma boa recepção, levando o alimento? Não estava. Mas só que Jesus estava dizendo ali que o propósito dele não era esse, porque o alimento de Cristo era fazer a vontade do Pai. Isso ele anunciou por várias vezes. E Marta queria que Maria fizesse como ela, para que agradasse a Jesus. Mas o que agradou mais a Jesus foi Maria se assentar aos seus pés para ouvir o que ele tinha a dizer. O que nós devemos fazer, meu irmão, devemos oferecer a Jesus é a nossa atenção total e completa.
E Jesus disse para Marta, ela escolheu a melhor parte, não era que algo que Marta escolheu era ruim, mas não era o que Jesus realmente veio oferecer. Jesus veio nos oferecer a sua atenção, o seu plano de salvação, o seu sacrifício. Maria escolheu a melhor parte. E Jesus disse que e isso não lhe seria tomado. Então, meu amado irmão, se você escolher servir a Jesus, se você escolher obedecer aos seus ensinamentos, nada disso lhe será tomado. Pelo contrário, lhe será acrescentado pelo poder do Espírito de Deus, porque a sua vida será transformada e tudo que nós estudamos anteriormente será lhe dado como um verdadeiro ministro, pregador do Evangelho, testemunho das coisas, das novas que Cristo lhe ofereceu e lhe ensinou. Então isso depende muito só de você, meu irmão. Escolha a melhor parte. Se entregue a Jesus, que é assim você está oferecendo a Ele o que lhe agrada. Amém? Outro ponto se encontra lá em Mateus, capítulo 25, do verso 34 ao 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era um estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes, eu estive preso e fostes até a mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhe dirás: Na verdade, eu vos digo que, quando fizestes a um menor destes meus irmãos, a mim o fizeste. Amém? Então, irmãos, devemos oferecer a Jesus a melhor parte da nossa vida é no auxílio ao nosso próximo. Se você auxiliar o seu próximo na sua necessidade, você com certeza está oferecendo para Jesus o que é de melhor, porque foi o que ele fez. O que foi que Jesus fez quando veio a este mundo? Ele ficou na dele, ficou trabalhando na carpintaria para ganhar o seu dinheirinho, ele ficou ali escondido, ou ele se entregou à obra de Deus em auxiliar os cegos, aleijados, né? Alimentar os que estavam famintos, né? Dar esperança aos que estavam desesperançados, né? Orientar os que estavam perdidos. Então Jesus veio e deu tudo isso, ofereceu tudo isso. E nós também podemos fazer. Jesus mesmo disse: tudo que me viste fazer, vocês poderão fazer coisas ainda maiores. Basta nós crermos e confiarmos. É um privilégio, é uma ordem de Cristo, mas nós precisamos crer, meus amados. Precisamos confiar no Senhor e Salvador. Esta é a promessa que Ele nos concedeu. Para isso, você, meu amado irmão, se entregue. Se entregue ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Então, nós vamos para o 7º texto e o último deste pequeno estudo, que se encontra lá em João, capítulo 8, versículo 31. E diz assim: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois os meus discípulos. Aqui nós podemos oferecer para Jesus a nossa permanência. Viver a palavra de Deus, manter ela viva em nossa vida, em nosso coração. Se nós permanecermos na palavra de Deus, estudando ela, se dedicando a ela, com certeza tudo que nos foi anunciado aqui
será de bom grado ao nosso Senhor Jesus. Porque foi o que ele fez. Eu não vim, ele disse, anunciou para todos nós, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, que é o Pai eterno. Então, se nós fizermos a vontade de Deus, estaremos também fazendo a vontade de Jesus. Porque a vontade dele é agradar ao Pai. E nos amou tanto que veio e morreu por nós, oferecendo sua vida por nós. Então, que nós possamos fazer mesmo, oferecer nossa vida, nossa dedicação, nosso amor, nossa compreensão e carinho total ao nosso Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí está, meus amados irmãos, são só 7 textos maravilhosos, pequenos textos que nos remetem a fazer o que é correto, o que é certo diante do nosso Deus e do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Hoje, para protagonista do tema, né? Quem é Jesus e a sua importância para a nossa vida, com o tópico, o que podemos oferecer a Jesus. Então, de já eu agradeço a você, meu amado irmão, que ficou até o final desta mensagem maravilhosa. E antes de encerrarmos tudo, eu quero te convidar para que a gente faça uma pequena oração. Feche seus olhos e vamos orar e agradecer a Deus por esta bênção. Querido Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, por nos conceder, Senhor, o privilégio de conhecer mais de Ti, conhecer mais do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, e saber o que podemos oferecer a Ele, assim como Ele se ofereceu por nós. Em forma de gratidão, nós queremos aqui, Senhor, entregar nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor transforme o nosso ser e nos faça crescer, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, e assim nos tornarmos, Senhor, servos, ministros, verdadeiros cristãos, fiéis a Ti em todas as coisas. Obrigado por tudo, perdoa as nossas falhas, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Por isso, é isso aí, meus amados irmãos. Que a graça de Deus esteja com todos. Lembrando a você que ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, apertar o sininho das notificações para que, quando vier o próximo estudo, você será comunicado. Também que você deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe. Nos ajuda a crescer, fazer esse canal crescer, nos ajude a alcançar mais pessoas para que elas possam entregar suas vidas ao nosso Senhor e Salvador e seu Pai eterno. Amém? Um grande abraço e de já temos um encontro marcado aqui nesse canal para o 7º tópico, que estará também maravilhoso tanto quanto esse. Fiquem na paz, meus amados irmãos. Um grande abraço. Tchau, tchau.